Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães e sejam todos muito bem-vindos ao canal Chapo Debate, seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Mais uma semana se encerrou nesse nosso país difícil, país onde a nossa Suprema Corte, na última quinta-feira, decretou uma pseudo-parcialidade do juiz Moro. Isso mesmo, como todos vocês acompanharam, Moro foi declarado suspeito no caso do Triplex e, dessa forma, todas as provas foram anuladas, o processo vai começar do zero e aquele ex-condenado, senhor Lula, está cada vez mais perto da tão sonhada prescrição. Pois é, suspeição, esse evento cuja declaração é tão rara na nossa praxe judiciária. Se vocês forem do universo jurídico, vocês vão entender do que eu estou falando. Se não forem, perguntem a algum outro advogado, algum promotor de justiça, até mesmo a um juiz. Perguntem com que frequência juízes costumam ser declarados suspeitos aqui no nosso país, até mesmo em casos muito evidentes, onde o juiz coloca todo tipo de barreiras à sua pretensão legítima, impõe várias exigências que não constam em lei, onde aquele juiz está sendo visivelmente parcial, tratando você de forma diferente da forma como ele trata o seu ex-adverso, a sua parte contrária. Mesmo nesses casos, é muito difícil se declarar a suspeição de um juiz. E por quê? A meu ver, sobretudo devido a dois tópicos principais. O primeiro, a dificuldade de provar. É muito difícil provar no nosso sistema que um determinado juiz seja um desafeto declarado de uma das partes, ou que seja um afeto da outra parte, quase que um amigo de algum parente de alguém. Acho que essa expressão soa muito familiar aos ouvidos de vocês, não é mesmo? E, em segundo lugar, pensemos, quem declara a suspeição de um juiz é um outro juiz, de modo que, ao analisar esse tipo de processo, acaba prevalecendo muitas vezes, infelizmente, o chamado espírito de corpo, o corporativismo, que evita a aplicação de sanções severas a juízes que efetivamente se desviem da sua finalidade e acabem sendo parciais. Então, essas são as enormes dificuldades práticas em uma declaração de suspeição. Mas não foi nada disso que aconteceu na nossa Suprema Corte. O que o Brasil inteiro viu, um tanto estarrecido, foi um juiz ser declarado suspeito sem qualquer prova robusta, sem provas periciadas, sem provas legítimas que mostrassem que aquela pessoa efetivamente era um desafeto daquele político que estava sendo condenado. Aliás, a propósito, gostaria de recordar aqui com vocês vários indícios que me parecem muito fortes, inclusive, do contrário, da não suspeição de Moro. E aqui eu me permito destacar que eu não sou advogada de Moro, não tenho procuração para falar em nome dele, sequer conheço pessoalmente, mas sou uma pessoa que acompanho o noticiário político, o noticiário judicial e não posso deixar de pensar, deixar de refletir. E lembrem, vamos puxar um pouco o fio da nossa memória. Vocês recordam aquela icônica audiência de Lula em Curitiba, junto a Moro, em que Lula perguntava reiteradamente: Dr. Moro, eu vou ser preso? E Moro assegurava que não. Aliás, certeza essa que a mim, confesso a vocês, estarreceu um pouco, porque em que medida um juiz pode declarar a priori a uma pessoa que estiver sendo ouvida em audiência que aquela pessoa não vai ser
presa. Se por um acaso aquela pessoa incorrer em desacato para com o juiz vai deixar de dar ordem de prisão? Então aquela declaração de Moro me estarreceu. Eu confesso a vocês que em várias audiências das quais eu participei, atuando como advogada, e nas quais eu não fui nem de longe desrespeitosa com o juiz, mas apenas exigi direitos do cliente que eu estava representando, por pouco, em reiteradas ocasiões, eu estive à beira de levar uma voz de prisão. E isso acontece com vários colegas rotineiramente. Então nos perguntamos por que aquele senhor Lula se achava blindado a ponto de não poder nem ser preso em juízo em caso de desacato. E Moro reconheceu que não iria prendê-lo, abrindo uma verdadeira exceção ao princípio de que pessoas que desacatem juízes, que desacatem funcionários públicos, mas em particular juízes, devem sim ter ordens de prisão declaradas. Nesse mesmo tocante, nesse mesmo sentido, quando saiu a sentença contra Lula, a sentença proferida por Moro, lá em julho de 2017, observem a data, julho de 2017, quando Bolsonaro era apenas um pangarezinho na corrida eleitoral, a grande ameaça a Lula estava na figura de Alckmin, lembrem disso. Quando saiu aquela sentença de mais de 300 páginas e que eu me dei ao trabalho de ler, observei que Moro disse textualmente que não foram poucas as vezes em que ele se sentiu tentado a decretar uma prisão preventiva contra Lula. Por quê? Aquela pessoa poderia estar coagindo testemunhas, escondendo provas, ocultando documentos, obstruindo justiça e deveria, sim, ser declarada uma prisão preventiva. Mas Moro foi cauteloso o bastante para não fazê-lo e disse na sentença, vocês podem recrutar a sentença na época e verificar se essa frase não consta lá, Moro disse com todas as letras que decidiu não decretar uma prisão preventiva contra Lula devido ao receio da enorme repercussão social. Então, quer me parecer que uma pessoa que toma todas essas cautelas, que seguiu o devido processo legal, com contraditório, ampla defesa, tudo isso, pode ser declarada tudo menos suspeita. Muito menos com base nas tais mensagens da Vaza Jato, reitero aqui, nem de longe periciadas. Mas não foi assim que a nossa Suprema Corte deliberou e, por ampla maioria, acabou mesmo dando o seu placê à corrupção, acabou mostrando a um país inteiro que o crime compensa e acabou transformando o próprio Instituto da Suspeição num mecanismo bem enviesado de reformar decisões nada favoráveis a poderosos bandidos corruptos. Mas chega por hoje de falarmos no Supremo, pelo menos por hoje. Nesse vídeo aqui, eu queria comentar com vocês uma outra pérola do nosso judiciário. Aqui vamos sair lá da Praça dos Três Poderes e vamos ao Tribunal de Justiça de São Paulo. E hoje uma notícia que teve enorme repercussão midiática e que mostrava a verdadeira via crucis de uma moça aprovada no vestibular da USP para engenharia, que foi tentar realizar sua matrícula no curso e foi impedida pela universidade. E impedida por quê? Simplesmente porque aquela moça havia deliberado no último ano da sua preparação largar a escola formal e se tornar uma adepta do homeschooling. Assim, essa moça, impedida de exercer o seu direito líquido e certo à matrícula na USP, recorreu, claro, como se faz num Estado de Direito, ao Judiciário.
Mas também o judiciário lhe fechou as portas e ela recebeu uma sentença de uma juíza que afirmava com todas as letras que apesar da sua aprovação no exame vestibular, aquela moça não poderia ser matriculada porque lhe faltava o certificado de conclusão do curso. E aí a juíza faz algumas digressões sobre o homeschooling, que foi matéria inclusive de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, que eu já comentei aqui em um vídeo inteiro, e segundo essa juíza, o ministro condicionaria a adesão a essa modalidade de homeschooling, ensino domiciliar, à aprovação de uma lei federal que ainda não saiu. O Parlamento Federal ainda não aprovou uma lei sobre essa matéria. Aqui eu me permito um breve parênteses e gostaria de chamar a atenção de vocês, mais uma vez, para o fato de que uma unidade da federação, a saber, o Distrito Federal, já se debruçou sobre essa matéria, graças aos esforços hercúleos da nossa deputada distrital, Júlia Luci, que inclusive já veio aqui ao canal bater um papo comigo, e graças a essa parlamentar, o Distrito Federal finalmente aprovou uma lei que regulamenta o homeschooling, mas apenas o Distrito Federal. Em termos de União, ainda não existe uma regulamentação formal a esse respeito. Pessoal, eu já manifestei de forma muito expressa aqui no canal, nesse tal vídeo ao qual eu me referi, e também na minha conversa com a deputada, eu já manifestei todo o meu apoio a essa modalidade de ensino domiciliar, que obviamente é uma modalidade que só pode ser utilizada por pessoas cujos pais ou cuja família possua letras, que sejam pessoas educadas o suficiente para proverem educação aos seus filhos e também que não tenham que se ausentar dos seus lares e possam dedicar uma atenção full time àquelas crianças, educarem aquelas crianças. E nesse vídeo anterior que eu fiz, que eu me sentiria muito honrada se vocês assistissem, eu coloquei comentando o voto do ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que essa modalidade de homeschooling é plenamente constitucional, ou seja, não viola a nossa Constituição. Então, à luz desse voto e à luz do texto integral da nossa Constituição Federal, a educação das crianças é uma atribuição concorrente do Estado e da família, ou seja, pode ser exercida por qualquer uma dessas entidades, tanto pela entidade estatal, pelo sistema escolar formal propriamente dito, como pelo núcleo familiar. Ou seja, se a criança viver num núcleo familiar que disponha de recursos, que disponha de um arcabouço cultural suficiente para transmitir, e se for desejo daquela família, daqueles pais, manterem a criança em homeschooling, que vão em frente. Essa é, aliás, uma das maiores liberdades individuais, a liberdade dos pais de proverem a forma, o tipo de educação que entenderem mais adequado aos seus filhos. É claro que num país tão desigual quanto o nosso, a maioria esmagadora das crianças não nasce em famílias que possam se dar a esse luxo. E tem sim que aderir ao sistema escolar formal, sob pena de evasão escolar, sob pena de ficarem aí rolando analfabetas, sem aquisição de qualquer conhecimento, sem qualquer tipo de profissionalização, alvo fácil para traficantes e outros marginais. Mas nem de longe foi esse o caso da moça lá de São Paulo. E por quê? Porque tanto o ensino domiciliar dela foi exitoso que ela conseguiu ser aprovada no exame. Em última análise, ela chegou ao resultado final de qualquer estudante, a aprovação de um exame que possibilita que ela ingresse no sistema universitário.
E pergunto a vocês, na ausência temporária, nesse vácuo legislativo temporário, enquanto o parlamento não aprova uma lei expressa sobre homeschooling, por que impedir uma moça que fez o exame, que tem capacitação para ingressar naquele curso, por que impedi-la de exercer esse seu direito líquido e certo? Por quê? Por amor a um formalismo? Por amor a um canudo? Ou seria mais uma vez o nosso judiciário de joelhos perante interesses espúrios de sindicatos, nesse caso sindicatos de professores, que têm medo de concorrer com os núcleos familiares e têm medo de ver as suas crianças saindo das escolas para aderirem ao homeschooling e terem tão ou mais êxito nos exames vestibulares do que os seus colegas que permaneceram nas escolas. E aí pergunto a vocês, é esse o país que nós desejamos? Esse país atrelado a um formalismo hipócrita de diplomas e canudos que negligencia conhecimentos efetivos, conhecimentos esses que foram demonstrados pela moça e que, apesar desses conhecimentos, ela foi embarreirada às portas da universidade? É esse o tipo de país que nós desejamos? Um país de discussões tão hipócritas que permite a declaração de suspeição de um juiz que, a toda evidência, se comportou de forma irretocável, de forma inteiramente correta, mas que não permite que uma moça que acumulou conhecimentos graças aos seus esforços próprios, que não permite que essa moça ingresse no sistema universitário. É isso mesmo? É para isso que servem os nossos processos, em boa medida bastante disfuncionais, totalmente desconectados da sua verdadeira função? Porque no direito, uma pergunta muito crucial é a seguinte: a quem prejudica, a quem prejudicaria o ingresso dessa moça no sistema universitário? Iria, por um acaso, prejudicar o bom andamento do curso? Claro que não, porque ela foi aprovada no exame e, assim sendo, demonstrou que tem conhecimentos que a capacitam a cursar, a frequentar aquelas classes juntamente com as outras pessoas igualmente aprovadas e que não tiverem feito homeschooling. Então, nenhum tipo de dano, nenhum tipo de prejuízo à universidade. E haveria algum prejuízo à própria moça? Óbvio que não, muito pelo contrário. Eu li e vocês vão poder observar na reportagem, cujo link eu vou deixar aqui na descrição. Tudo que essa moça deseja é estudar, é prosseguir na sua carreira, quem sabe se tornar uma grande profissional, também movida por esses esforços, por tanta determinação própria. Mas nós temos um sistema que embarreira tudo isso em prol de muito formalismo e de interesses corporativos. E aí pergunto a vocês, será que não passou da hora de aprovarmos já no âmbito federal, no nosso parlamento, essa regulamentação do homeschooling que espanque qualquer tipo de dúvida? E vou além, será que não passou da hora de aprovarmos uma reforma administrativa que coloque um verdadeiro freio nessas castas estatais, incluindo aqui o judiciário, um freio para que essas pessoas não se sintam semideuses na terra e que possam sim ser provocadas e eventualmente até removidas de suas funções, e aqui me refiro à alta magistratura, à alta cúpula, que possam até ser removidas de suas funções em casos de desvios, como a gente tem visto tão a miúde no país. Não terá passado da hora de todas essas reformas tão prementes, essas reformas estruturantes que são essenciais para trazerem mais luzes e mais desenvolvimento para esse país? Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.